Oi, voltando ao canal depois de algum tempo, alguns meses eu acho, né? E sejam todos muito bem-vindos a este canal, que eu falo sobre assuntos pontuais do dia a dia, aqueles assuntos que todos nós passamos, né? Pelos quais todos nós passamos. Sejam realmente muito bem-vindos, sintam-se à vontade. E realmente eu sumi por um bom tempo, né? Porque muitas coisas aconteceram, né? A gente sabe, a nossa vida é assim. Muita coisa é assim, muitas coisas acontecem e precisam ser feitas algumas mudanças, né? Então, foi o que eu busquei fazer. Então, agora que eu tô percebendo, que eu tô quase contrastando, né, com o fundo aqui, essa minha blusa aqui, mas tudo bem, vai assim mesmo. Então, bom, então vamos ao que interessa. Eu eu quero trazer hoje aqui um assunto que é muito assim, é um assunto particular, um assunto meu, né, que eu quero compartilhar com vocês. Inclusive falei lá nos stories do Instagram, né, comentei esses dias e fiquei de fazer inclusive um vídeo aqui para falar mais a respeito desse assunto, né, que é a questão da ansiedade, né, de crises de ansiedade, como é que eu consegui, de certa forma, controlar, né, essa ansiedade. E eu venho trazer aqui para vocês isso, né, porque eu sei que muitas pessoas também passam pela mesma situação, né? Muitas pessoas têm crise de ansiedade, né? E eu sei o quão terrível elas são. Então, eu aprendi como controlar isso, né? Vou dizer a vocês o que foi que aconteceu e como eu comecei a perceber o que era que eu podia fazer, né? Porque eu não podia continuar daquela forma. Então, eu tinha que agir, precisava fazer de alguma forma. E eu sou assim, diante de um desafio, eu vou e enfrento, sabe? Procuro vencer esse desafio. E, de certa forma, eu até consegui, né? É claro que na ansiedade a gente sabe que é algo muito forte, né? Ela pode vir a qualquer momento, mas, de certa forma, eu consegui fazer algumas coisas que me ajudou bastante nisso daí. Então, bora lá. Como tudo começou, né? Porque eu não tinha ansiedade, né? Eu tô agora com o quê? Com 52 anos. E até meus 48 anos eu não sabia o que era essa questão de crise de ansiedade. Então, eu, eu quando foi em 2021, né? Eu fui acometida daquele vírus, que eu não gosto de falar o nome dele, mas todo mundo sabe qual foi o vírus né? Que prejudicou muitas pessoas, né, muitas vidas. Então, eu fui acometida dele e foi muito, muito grave, entende? Mas, graças ao nosso bom Pai Celestial, ele não permitiu que eu fosse, né? Não permitiu que eu fosse, porque não era a minha hora designada por ele. Porque eu confesso a vocês, em alguns momentos eu pensei que eu ia partir dessa, viu? Muitas vezes eu não queria nem fechar os olhos para dormir, porque eu tinha receio de não conseguir abri-los novamente. Mas consegui. Cada vez conseguiram uma vitória, era um agradecimento ao Senhor. Mas se eu fosse, eu estaria em paz. E isso era o que me preocupava também na época. Eu estava com muita paz, sabe? Se fosse o caso de precisar ir. Né? Dizem que algumas pessoas sentem essa paz, né? Antes de partir. Né? Tá em paz, coração e mente em paz. E era o que estava comigo. Né? E eu aceitava. Se for da tua vontade, eu vou. Se não for, eu fico. Né? Então, não fui. Estou aqui para contar a história. E então, o que aconteceu? Depois que fui curada, me passei quase 2 meses assim, né? Depois que eu fui curada, eu e meu esposo ficamos numa situação, né? Foi bem difícil também para ele. Esse período, né? Para ele foi pior. Esse período que a gente estava com esse vírus, né? Com essa doença aí. Mas eu fiquei com algumas sequelas, ele não ficou com algumas. Ele ficou com algumas, né? Mas
não como as minhas. Então, beber mais água aqui. É o calor absurdo aqui. Tá muito, muito, muito quente. Tá se hidratando o tempo todo. Então, deixa eu ver onde eu tava. Então, depois, né, que eu fiquei curada, demorei um pouco, né, pra recuperar. Inclusive, quando eu, nossa, eu perdi, pra vocês terem ideia, perdi mais de 10 quilos. Meu esposo perdeu mais de 15 quilos. Demorou pra gente conseguir recuperar isso, né? Então, eu não fiquei acessando a internet, não acessei, assim, não acessava a internet para aparecer. Eu acessava a internet até mesmo para sobreviver, que os vídeos na internet me ajudaram muito, né, durante esse período. Então, quando eu voltei a aparecer em minha rede social, eu tava magra demais, tava com o rosto muito, muito magro, tava cadavérica, tava, tava ruim, o negócio tava ruim. E então, quando foi, e fiquei boa perto do meu aniversário, em agosto, né, no mês de agosto, quando foi em setembro, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Eu não sabia o que era isso, não sabia. Porque o que era que eu sabia até então? A ansiedade que eu tinha, ansiedade normal que todo mundo tem, né? Quando espera que algo aconteça, a gente fica ansiosa para que aquilo aconteça. Entende esse tipo de coisa. Mas crise de ansiedade, sabe? Um negócio sério mesmo, eu não sabia o que era. Então, a princípio, eu não reconheci, eu só realmente me incomodava muito. Era uma sensação horrível, era muito, muito ruim. Bom, você que já teve, você sabe, né? Como é que é. Então, eu passei 2 semanas nessa situação. 2 semanas com crise de ansiedade. Direto, sem pausa. A única pausa era quando eu conseguia dormir. Em alguns momentos do dia. E até mesmo depois que eu comecei a trabalhar para saber como ficar boa, né? Para não sentir mais isso. Então foram 2 semanas realmente muito difíceis em minha vida. Uma coisa que eu percebi, né, que me ajudou muito nisso daí era caminhar, porque o que era que acontecia? Eu ficava assim ansiosa, então eu saía andando pela casa. Saía andando pela casa, saía andando, caminhando, 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 caminhando. E eu percebi que isso me dava um certo alívio. E então eu não conseguia, olha só, para vocês terem ideia, eu não conseguia assistir um filme, porque quando eu assistia um filme, a gente ia assistir o filme, né? Eu não gosto de filme dublado, né? Para mim, filme precisa ser legendado. Então, se eu perdia alguma palavra da legenda, se eu não conseguia ler, acompanhar, né? E perdia alguma cena, alguma imagem, nossa, eu ficava, sabe, super agoniada, saia de perto. Não assistia mais o filme. Mas ao mesmo tempo eu queria ver o filme. Já que eu vi o começo, eu queria saber o final. Olha que. E então, acontecia também assim, de se alguém me contasse algo, sabe, fizesse uma piada, então uma charada, alguma coisa assim, e eu não conseguisse interpretar a charada, e se a pessoa não me dissesse, eu não soubesse logo, me dava aquela ansiedade, mas ainda bem que a pessoa falava, né? Aí chega, dava um alívio. Se eu tentava lembrar alguma coisa e não conseguia, nossa, era outra coisa que me dava, eram gatilhos, né? Dando ansiedade. Não conseguia engolir, não conseguia me alimentar direito. Até para isso me dava um, sabe? Então, foram dias bem difíceis, né? E não conseguia ficar em lugar com ar-condicionado no carro. No carro, por exemplo, se ficasse o carro todo fechado, com o ar-condicionado ligado, não dá. Não dá. Tinha que abrir a janela. Tinha que ligar o ar-condicionado e abrir a janela. Porque eu não conseguia, precisava do ar puro, sabe? Do ar fresco para poder respirar. Então, muitas coisinhas assim, sabe? Aconteciam. E me dava aquela agonia, sabe? Eu tinha que levantar. Tinha que levantar. Sair daquele ambiente. Mas eu consegui, né, algumas coisas. Eu consegui, primeiro de tudo, a oração. A oração me salvou muito, muitas vezes. Quando eu orava, eu conseguia sentir paz.
sabe? O Senhor ele conseguia me dar a paz que eu precisava. Então, busquei ao Senhor por essa angústia que eu estava sentindo. E Ele me deu paz. Ele aliviava esses momentos. E continuava. Eu sempre oro, tá? É uma coisa que eu faço todos os dias, o dia todo praticamente. Mas quando eu orava em relação ao que eu estava passando naquele momento, né? Então, o Senhor, Ele me aliviou. Até mesmo porque Ele conhece isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente busca Ele, busca a orientação dEle, com certeza Ele vai nos ajudar. Isso me aliviava, me dava uma paz muito grande. Outra coisa, como eu falei para vocês, caminhar, né? Inclusive, esse coisa de caminhar, meu esposo disse, vai caminhar um pouco. Ele foi quem falou isso. Então, daí eu fui caminhar e aprendi também a fazer respiração. Então, eu ficava dando voltas aqui, ó, no pátio, né? Aqui dentro de casa, no pátio, tudo. Ficava dando voltas e fazendo aquele exercício de respiração. Que é o quê? Enquanto caminho, ou então parada mesmo, tá? Em alguns momentos eu ainda faço isso. Quando eu percebo que eu vou entrar numa crise de ansiedade, então para que eu me acalme, eu faço o seguinte, eu puxo, inspiração, depois eu faço assim, esse movimento com os braços, puxo, faço isso, sabe? Puxo a respiração com os olhos fechados e faço esse movimento com os braços para poder aliviar com a boca. Puxo com o nariz e alivio com a boca, bem devagar, fazendo isso. Enquanto eu caminhando, claro, com os olhos abertos, né? Mas se eu tiver qualquer outro local, assim, parada, assim, eu faço isso. Realmente eu vou fazendo isso e vai me dando aquele alívio grande, né? Da ansiedade, né? Dessa ansiedade que é terrível. Terrível. Então, eu aprendi a controlar por esse motivo. A pulseira prendeu aqui. Peraí, já solto. Pronto. Então, o que acontece? Eu aprendi, mas há muito tempo, né? Eu já sei disso. E por isso que eu fiz isso e deu super certo e continua dando super certo. O cérebro ele tem um poder muito grande, né? E ele comanda o nosso corpo. Então, a partir do momento que eu percebo um gatilho, o que é que eu faço? Eu exerço o autocontrole. Eu que tenho poder sobre o meu corpo, nada mais pode influenciar, a não ser que eu permita. Então, eu não permito. Quando eu percebo algum gatilho, eu automaticamente já penso em outra coisa. Penso em outra coisa. E digo, isso aí não vai me afetar. Esquece, isso não é importante. Não é importante para mim. Se não é para eu lembrar, se não é por alguma outra coisa, né? Então, isso não é importante para mim. Você manda no seu cérebro, você manda em você. Isso chama-se autocontrole. Quando você controla os seus pensamentos, controla o seu corpo. Que tudo que você faz, tudo que você fala, primeiro passa aqui, ó, no pensamento. Nunca ninguém fez nada nessa vida, seja lá o que for, que não tenha primeiro pensado. Nem que seja por um segundo, nem que tenha permitido que aquele pensamento viesse à sua mente. Né? Por isso, quando vem algum pensamento, a gente precisa, dependendo do que for, precisa expulsar mesmo, sabe? Porque se a gente permitir que aquele pensamento ficasse na nossa mente por algum tempo, a gente ficasse pensando que ele veio à mente, a gente ficou pensando um pouco, entende? Então, e deixou para lá, em algum momento da nossa vida, sem nem mesmo percebermos, nós podemos fazer, porque aquilo já esteve em nossa mente. O negócio acabou abrindo aqui, depois eu coloco, é só colocar aqui dentro e fechar. Fechar assim um pouquinho, aperta com o dente. Pronto.
Depois coloca essa pulseira assim. Então, nós só fazemos aquilo que nós permitimos dentro do nosso cérebro, sabe? Então, por isso que eu digo, nós comandamos o nosso cérebro. Então, quando nós exercemos o autocontrole, nós podemos sim vencer essa crise de ansiedade. Mande em você, ordene. Nem que você. Nossa, nem que você. Se você, olha, muito importante você chegar assim, em frente ao espelho e ordenar você. Sabe, fazer algumas coisas. Não só em relação à ansiedade, né? Mas em relação a outras coisas também. Isso é o que eu tenho para passar aqui para vocês, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm certas dificuldades, né, em relação a isso. São muitas pelo que eu vejo. Então, crise de ansiedade só foi uma mesmo. Agora, começo de outras crises vieram, mas passou rapidamente. Consegui controlar. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Me fala aí nos comentários se você tem isso, se você já passou por isso, né? Se você também tem alguma técnica, o que é que você faz para poder fazer com que essa ansiedade vá embora, né? Ela não pertença mais a você. E me conta, compartilha aí nos comentários, tá? Para ajudar tanto a mim, né, caso seja necessário, também ajudar outras pessoas que passam por isso. E a gente sabe que não é bom, né? Não é nada fácil. Mas nós somos fortes o suficiente para passar por elas, para vencê-las. Se não fôssemos, nós não teríamos. O Senhor não permitiria que nós tivéssemos esse tipo de situação, não passássemos por esse tipo de situação. Mas é porque nós somos fortes e temos todo o poder para vencer essa dificuldade, vencer a ansiedade. Muito obrigada por estarem aqui no canal, muito obrigada por assistirem ao vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com alguém que vocês acreditam que possa ajudar, né, sobre esse assunto. Tem outros assuntos também aqui, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui no canal, não são muitos ainda. Inclusive, vocês vão ver que eu mudei algumas coisas, né? Fazia outro tipo de conteúdo, mas eu mudei. E se inscreve aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e dá uma hypada também aí. Agora tem um negócio de hypar aí, né? Dá uma hypada aí para que o YouTube entenda, né? Que você gostou, para que possa entregar para mais pessoas, né? Assim como curtir toda a interação que você fizer aqui vai ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por tudo e até a próxima emoção, até o nosso próximo assunto pontual. Até o próximo vídeo.